Para você que está chegando agora, boa noite, capital. Hoje com um entrevistado especial, meu amigo Brito do INCRA, pela terceira vez assumindo aí a superintendência. Diretor, solta rapidinho aí a vinheta que a gente já volta aqui com o Brito do INCRA. Para mim, é uma satisfação estar aqui. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos os telespectadores, né, que assiste agora o canal 25. Boa noite, capital. Para mim é uma honra estar aqui do teu lado, né? E mais ainda depois de eu descobrir que nós dois tivemos a época lá da nossa infância até rapazinhos em Nanuque, Minas Gerais. Eu sou nascido realmente em Nanuque, Minas Gerais. Fiquei muito feliz quando soube que você estudou no mesmo colégio que eu estudei. Estudamos lá no Santo Antônio. Colégio Santo Antônio. Eu saí de lá com 18 anos de idade e vim para nossa terra, vim para Rondônia. Estou aqui até hoje, né? Já há quanto tempo, Bito, aqui? Vai 35 anos, 35 né? anos, 35 anos aqui. Né? Por isso aí as pessoas sempre estão dando essas missões um pouco espinhosas para o Brito, né? Pela terceira vez aí assumindo a superintendência do INCRA. Na realidade, Ivan, não é um presente que me deram, é uma missão, em função da situação que encontra-se o Estado hoje, né? O INCRA de Rondônia já foi considerado o melhor INCRA do Brasil, em termos de produtividade, em termos de cumprimento de estabelecimento e cumprimento de programação operacional. Só que de uns anos para cá, dos últimos 13 anos, o INCRA não cumpriu fielmente com seu papel institucional. Deixou muita coisa a desejar e o que está acontecendo hoje, em rápidas palavras, para dizer para você e para a sociedade de Porto Velho e de Rondônia, é que hoje nós temos uma realidade no estado de Rondônia ruim, né? O INCRA de Rondônia é o primeiro do Brasil em conflito agrário. O estado de Rondônia é o primeiro do Brasil em conflito agrário. Hoje nós temos exatamente um número ruim de 25 mortes em função de brigas, né? Em função de conflitos agrários, contra 24 mortes no Pará nos últimos 10 meses. Esse número nós entramos estabelecendo o critério de baixar, de tirar Rondônia desse ranking. É uma missão sua, né, Brito? É uma missão. Esse retorno seu ao INCRA é para... Então nós estamos elaborando nessa nova roupagem, nessa nova gestão, três objetivos fundamentais. Primeiro, Programa Terra Legal, que foi implantado em 2009 através da Lei 11.952 de 2009, fazer que esse Terra Legal venha trabalhar em conjunto com o INCRA. Tirar lá do CIPAM e vir para cá, para o INCRA. Porque não é só para atendimento ao agricultor, mas é em função de que as decisões que nós necessitamos do Terra Legal vêm de encontro à necessidade de corrigir essas distorções no campo, que é o conflito agrário. Nós dependemos do Terra Legal para corrigir situações hoje em Rondônia, que vai tirar essa questão das 7.432 famílias de Baixo da Lona. Nós temos mais de 100 áreas ocupadas no estado de Rondônia, mais de 100 áreas ocupadas. Indistintas, né? Isso, em todo o estado. Cone Sul é uma região altamente contaminada com relação à ocupação de terra. O Vale do Jamari está um caldeirão de pólvora. O Vale do Jamari nem se fala, é uma situação muito complicada. E essa é uma vertente, Terra Legal. A segunda vertente é título. Faz 13 anos que o INCRA não emite um título. Nós vamos emitir título, independentemente de ser em projeto de assentamento, ser na regularização fundiária. O nosso objetivo é titular. Por quê? O que o título traz? Traz a segurança jurídica, a segurança dominial para o agricultor, traz a condição dele buscar um financiamento, buscar investimento lá, a instituição financeira. Hoje tem dinheiro, Ivan, a juros baratos, subsidiados, voltando porque o cidadão não tem a dominialidade do imóvel. Ponto. Então, título. E terceiro é a paz no campo, que é resolver o conflito agrário. Se a gente não conseguir minimizar o conflito, se a gente não conseguir titular, e essa parceria com Terra Legal é fundamental, não adianta ficar ali. Então, eu sou bem objetivo nesse aspecto. Eu tenho 35 anos de INCRA, é a terceira vez que eu estou assumindo a superintendência. A última vez que eu fui superintendente, eu entreguei para o meu sucessor, sem nenhum acampamento no estado. Então, quer dizer, eu não estou querendo que aconteça isso, até porque é difícil na atual conjuntura. Mas se tudo der certo e a gente conseguir, em Brasília, abrir as portas para Rondônia, nós vamos melhorar essa imagem de Rondônia. Brito, eu sempre falo o seguinte, Rondônia, quando aparece nos noticiários nacionais, normalmente são com notícias desagradáveis, não é? E assim, o que eu percebo é isso, é que a nossa bancada,
ela deixa, às vezes, a desejar essas situações que existem aqui no estado de Rondônia. E assim, o nosso programa, na realidade, quando nós começamos a formatar a ideia de trazer, era exatamente para a gente interagir com toda a sociedade. Então, por exemplo, o fato de estar aqui o Brito do INCRA, que é uma questão estadual, e nós hoje estamos num programa focado na capital, é para que as pessoas entendam de que essa interatividade que tem que existir entre instituição do tipo do INCRA e várias outras que tem, associações de campo, né? Nós temos hoje Rondônia com agronegócio aí que vai bombar muito mais ainda. Daqui a pouco vamos chegar lá quando nós tivermos aqui a saída por ferrovia para o Pacífico. Aí sim nós vamos ver bombar. Mas eu quero fazer a seguinte pergunta. Você falou aí da questão dos conflitos. Em 2014 eu tive a oportunidade de descer aqui em Buritis, naquela região ali. Inclusive tinha acabado de acontecer um evento. Existe alguma coisa nesses assentamentos que aconteçam e que a imprensa não esteja divulgando, ou a questão não está tão violenta assim? Porque de uns dias para cá a gente não tem escutado, não é? Olha, eu vou só para a gente entender eu não vou entrar no mérito com relação a discordar de um ponto de vista. Eu acho o seguinte, eu acho que você falou uma grande coisa, que o estado de Rondônia tem sido notícia, em algumas vezes, difamatória. Eu acho que isso acontece até em função do quão Rondônia é importante no cenário político nacional. Sem dúvida. Nós temos uma bancada de deputados federais, nós temos uma bancada de senadores da República, que eu particularmente, tenho o apoio deles para a inserção de recursos nessa nova roupagem do INCRA. Então, eu não posso reclamar da bancada em função de que eles vão me ajudar muito nessa busca de recursos para minimizar os conflitos agrários em Rondônia. Agora, o problema de Rondônia não passa na questão política. É uma cultura que tem, sabe, da grande mídia nacional, de pegar a Rondônia como bode expiatório. Parece que no Acre não tem problema, parece que no Amazonas não tem problema, parece que no Mato Grosso não tem problema, e as coisas ruins só acontecem em Rondônia. Quando tem desmatamento, eles não noticiam o desmatamento em Roraima, eles não noticiam o desmatamento em Tocantins, mas quando tem uma árvore derrubada em Rondônia, a imprensa do mundo inteiro vem a chacoalhar Rondônia. A mesma questão, as queimadas. O Acre detona fogo e no Acre ninguém fala que queimaram, que derrubaram ou que queimaram no Acre. Mas quando queima em Rondônia, Rondônia é detonada. Então, assim, o que acontece em Rondônia é porque Rondônia foi migrada por brasileiros que vieram dos 4 cantos desse país para desenvolver esse estado. Rondônia é um dos estados mais produtor do Brasil, em qualquer circunstância. Hoje, inclusive, saiu ontem em uma rede, num canal a nível nacional, como a produção de peixe de Rondônia. Rondônia hoje é o maior produtor de peixe em cativeiro do Brasil. Brasil. Então, isso poderia ser notícia em todas as revistas de grande circulação, em todos os jornais, mas não. Agora, se morre alguém no campo, vem direitos humanos, vem grupo disso, grupo daquilo, porque aqui em Rondônia matou gente. Mas quando morre alguém lá no Pará, Ivan, ninguém vai lá. Ninguém vai lá. Você está entendendo? Então, assim, eu estou fazendo essa defesa de Rondônia porque Rondônia tem os seus méritos. Rondônia é um dos maiores produtores de feijão por hectare do Brasil. Rondônia é um dos maiores produtores de café do Brasil. Rondônia é a 5ª maior economia de boi do Brasil. Rondônia é, assim, disparadamente, uma agricultura pujante. Rondônia vai ser um dos maiores plantador de soja do Brasil. Então, por que falam mal de Rondônia? Por que não vê esse lado bonito? Na verdade, um celeiro alimentício para o Brasil, né? E, quiçá, também para exportações. Isso, arroz, feijão, tudo aqui que você planta dá. E Rondônia foi o primeiro estado no Brasil que teve um zoneamento socioecológico econômico aprovado em lei. Uma lei complementar. Primeiro estado do Brasil com zoneamento aprovado. Isso ninguém leva em consideração. Hoje nós sabemos aqui em Rondônia, ou mal ou bem, aonde nós devemos plantar e o que nós vamos colher. Você está entendendo? Estou entendendo. Por isso que eu faço defesa de Rondônia, você entendeu? E deixa eu te fazer uma pergunta. Lógico que nós estamos num governo brasileiro aí, o Temer, é um governo transitório. Lógico que tudo indica-se que vai se depois aí acontecer, talvez o impeachment realmente afastar definitivamente a Dilma, ou enfim. Nesse momento, isso não atrapalha aquilo que você pensa em colocar em ação nas suas atitudes do INCRA? Não? Muito bem, muito bem. Sua pergunta eu vou responder da seguinte forma. Nós temos um projeto para o INCRA. Eu fui chamado para essa missão e acertamos com as pessoas que me convidaram assim.
Nós temos que estabelecer algumas metas e alguns critérios. Para isso dar certo, é óbvio que tem que dar continuidade ao governo. Esse governo Temer, que é provisório, que é temporário, é até a conclusão do impeachment. Se o impeachment for concluído favorável à permanência do Temer, nós vamos ter uma outra roupagem no INCRA. O INCRA saiu do Ministério do Desenvolvimento Agrário e foi para a Presidência da República. Quero crer que com toda a pressão que o Brasil sofre no campo em busca da distribuição da terra, da reforma agrária, quero crer que o Temer assumiu a responsabilidade de levar o INCRA para o quintal dele, lá para a Presidência da República, porque ele vai investir no órgão, ele vai fazer com que o órgão funcione e responda para a sociedade, sabe, o mais rápido possível. Então eu quero assim, eu acho que o futuro a Deus pertence. Eu não sei como votarão os senadores, mas se votarem apenas como votaram para a admissibilidade do impeachment, o Temer continua até 2018. É verdade. Olha, eu vejo o seguinte, essa questão da mudança, se houver a mudança, vamos falar, definitiva para o governo Temer, eu tenho certeza que as mudanças que vão acontecer, inclusive até em relação aos movimentos, né? Porque a gente vê falar no Brasil todo, que não adianta ficar querendo esconder debaixo do tapete, não. A gente sabe que esses movimentos, a maioria deles era assim bancado pelo partido da presidente, né? A entrada do Lula no governo, é indiscutível isso, né? Nós sabemos disso, que eram alimentados por dinheiro público, por dinheiro nosso, do nosso imposto. Você acredita que em um governo Temer definitivo, essa roupagem ela pode mudar? Já mudou com o slogan do governo federal, a ordem e progresso. É ordem e progresso. Eu acho assim, que nós não temos que ter medo de enfrentar os movimentos sociais. Os movimentos sociais são democraticamente estabelecidos na Constituição, são democraticamente, eles estão aí para reivindicar. Agora, o Estado, para atender, vai depender da disponibilidade de recursos. Nós não temos que ter medo de movimento social. O que nós temos que fazer, Ivan, é o dever de casa. Buscar terra improdutiva que não esteja cumprindo com a sua função social, desapropriar por interesse social, buscar terra que seja produtiva, que o proprietário tem interesse em negociar com o governo federal para fazer a aquisição através do decreto 433, buscar a regularização fundiária em terras públicas da União Federal para destinar o excedente para a reforma agrária. Nós temos que buscar isso e buscar também a interação entre os órgãos, principalmente dentro do INCRA. A autoestima do servidor do INCRA está lá embaixo, em função de que nos últimos 13 anos nós não tivemos nada, nós só tivemos o quê? Nós somos considerados um órgão de terceira, quarta ou quinta categoria. Um órgão inexpressivo, em função de que até isso aconteceu. Nós éramos um órgão que cuidava, inclusive, da reforma agrária e da regularização fundiária. Hoje só cuidamos da reforma agrária. Regulação fundiária na Amazônia foi por terra legal. O que nós temos que buscar agora é que o INCRA seja forte, é que nós cumpramos com o nosso papel institucional, como eu disse aqui no início, de fazer reforma agrária, de fazer regularização fundiária, que é o mínimo que a população quer para ter o seu imóvel, sabe, ter a identidade do seu imóvel e ter a sua dominialidade para ele poder ser um cidadão de bem. E vamos esperar que com essa diminuição, vamos chamar assim, na hierarquia, né? Ou seja, saiu, como você falou, foi extinto o Ministério do Desenvolvimento e foi direto para a presidência. Mas, para você ter ideia, nós vamos voltar a esse assunto já, que nós temos ali a Fabi com algumas perguntas já para você, Brito. É verdade, Ivan. A gente nem colocou o WhatsApp, mas nós temos nossos telespectadores assíduos que já anotaram ali o WhatsApp e estão sempre acompanhando o Brito. E quem participa conosco é o Alexandre Casagrande. Um grande abraço para você. Obrigada. E ele diz o seguinte: boa noite, capital. Estou ligado no programa e gostaria de saber do superintendente do INCRA, que é meu amigo, que o meu amigo Ivan comentou, né, sobre a PEC que aprovou a indenização de terras indígenas. É que, né, antes da gente ir para o intervalo, o Ivan anda comentando que o Brito estaria aqui, então ele já aproveitou para deixar sua pergunta. Ivan, ele falou assim: gostaria de saber de terras que foram no passado leiloado pelo INCRA e posteriormente decretadas terras indígenas, se serão abrangidas por essas indenizações. Como é que está o posicionamento do INCRA sobre esse assunto? E inclusive, ele mandou um vídeo do projeto de emenda constitucional abaixo, e esse vídeo foi um vídeo gravado pelo senador Blairo Maggi. Vamos acompanhar o vídeo, daí a gente volta para você responder, viu, Brito? Olá, acabamos de aprovar aqui no Senado Federal uma emenda constitucional, uma PEC, a 71,
que mostra e cria a possibilidade agora, por lei, a indenização das terras que serão de índios no futuro. Todos aqueles que têm títulos definitivos e que serão atingidos no futuro por alguma atividade dessa, serão indenizados em dinheiro pela União, pela terra nua e também pelas benfeitorias. E se por acaso o produtor optar em receber em TDAs para não pagar o imposto de renda, ele terá esta opção. Portanto, fica aprovado aqui no Senado e agora vai à Câmara para a gente resolver o problema que temos com demarcação de terras indígenas ou expropriação das terras dos agricultores. Parabéns a todos e muito obrigado. E aí, Brito, como é que fica essa situação sobre as terras indígenas e a indenização? Acontece ou não, Brito? Bem, Fabiana, na realidade, eu prestei atenção quando disse o senador Blairo Maggi, relacionado à PEC 71. O que ele diz, bem claro, é que os agricultores, as pessoas que serão atingidas futuramente por alguma criação de área indígena em terras de domínio particular, essas pessoas serão indenizadas tanto nas benfeitorias como no valor de terra nua. Eu, até hoje, eu não conheço uma pessoa que tenha sido indenizado em imóveis que ficou encravados dentro de áreas indígenas. E olha que Rondônia tem bastante. Inclusive títulos expedidos pelo INCRA. Aqui na reserva indígena Ureu-Auau tem imóveis que ficaram encravados dentro da reserva indígena, na Rio Branco, lá na Latundê, Tubarão, em várias reservas indígenas que eu conheço no estado de Rondônia, teve áreas que foram demarcadas pelo INCRA e quando da demarcação dessa terra indígena, ficaram inseridos no interior dessas reservas alguns títulos definitivos. Agora, eu não posso afirmar isso aqui categoricamente, mas pelo que eu entendi que o senador Blairo Maggi acabou de dizer, as pessoas que serão beneficiadas por essa lei é só quem serão, daqui para frente, possivelmente, alguma área criada. Tá certo. Então, Brito, tem mais gente acompanhando também o nosso programa. E nós recebemos uma fotografia de uma telespectadora que é muito fã sua. Na verdade, são telespectadores ou telespectadoras. Solta a foto aí para mim, diretor. Aí, Brito, você tá até com fã já. Coloca na tela aí. Primeira foi essa foto aí, Brito. Reconhece esse cenário, assim? Tá um pouco escuro, mas reconhece? Aí tem mais uma foto. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar outra foto, diretor? Baixa ela aí. Eu estou falando, você já sabe de quem, né? Muito a tua bem, filhota. Olha aí. Minha neta e minha filha, muito bem, é isso aí. É verdade, tá ali. E o Miguel está ouvindo o vovô falando ali, muito né? Bem. Um beijo, minha filha, um beijo, minha netinha, minha família linda que eu tenho, minha família maravilhosa. Eu quero aproveitar rapidinho, então, mandar um grande beijo especial aí, então, pra Janaína, pra Pequena, pro Diego, pra toda a família. E olha, obrigada pelo carinho da sua audiência, viu? Brito, foi ótimo, viu? Gostou da surpresa? Muito bom, isso aí é imprescindível na vida de qualquer um. Família, para mim, é a base. E é a base dessa, de né, tudo na vida. uma fã dessa, né? Isso aí é uma coisa maravilhosa. Obrigado pela família que eu tenho, graças a Deus. E já que tá mandando beijo aí, eu não posso deixar de mandar um beijo pro meu amigo Gil, lá da CEMOB. Toda vez que eu vou lá, o Gil faz as brincadeiras, né? Que a gente é bem atendido. Tem uma pessoa maravilhosa, muito educada, sempre cortês com a gente. Gil, que é nosso telespectador ativo também, viu, dona Fabi? Todos os dias nos assiste. Lá, Gil. Grande beijo para você. Brito, nós conversamos um pouco antes da gente entrar no ar e eu falava para você de interatividade e coletividade. Eu penso que é o que você falou aí, a gente qualificar melhor o servidor público, não só o do INCRA, né? Eu penso que os servidores hoje da nação brasileira, do Estado, do município, essas pessoas elas estão elas estão, não vou dizer desmotivadas, elas não estão tendo incentivos para se motivarem. Quem sabe que a motivação ela é interna, ela está dentro de cada um. Mas o que eu vejo é que os servidores, eles deixam de ter essa função específica de servir ao público. Tudo isso, a política que levou a isso. Eu te pergunto, tem como, num instituto como o seu, que cuida de uma questão muito grave, como você mesmo falou, de até nós em Rondônia sermos o campeão, né, em conflitos agrários, há como usar o bom senso? Perfeitamente. Eu acho que além do bom senso, o que nós temos que ter agora por exemplo, muita calma
sermos muito determinados, porque o problema da crise, ela está em todos os locais, todos os lugares. Hoje é crise. Essa crise, ela foi construída num processo aí ao longo do tempo. A irresponsabilidade de alguns mandantes, de alguns mandatários, levaram com que o país, um país tão rico, um país tão produtivo, um país onde nós temos, sabe, uma quantidade de brasileiros que levantam 3, 4 horas da manhã para trabalhar no suor, pessoas dignas, um país de extensão territorial continental, um país onde nós temos tudo para dar certo. É inadmissível ver as pessoas sofrendo do jeito que elas estão sofrendo, brigando. Porque, olha, o subsolo de Rondônia, 80% do subsolo de Rondônia é rico em minério, sabe? O Brasil é rico em minério. As riquezas brasileiras não são exploradas para atender a nossa demanda. Nós temos muito ouro, muito diamante. O estado de Rondônia tem o melhor diamante do mundo. Então, quer dizer, o Brasil é um país rico. O Brasil não tem guerra. O Brasil não está morrendo gente na guerra. O Brasil está morrendo gente de fome. O Brasil está morrendo gente de doença dentro do hospital. Ou da violência. É. O que está faltando do Brasil, sabe o que é? É a cultura da educação. É fazer a criança, quando nasce, logo em seguida, já ir para a escola, para estudar. Porque se você não estudar, você não vai aprender nada. Você vai ser um cidadão aí, à margem da pobreza, e, quiçá, você será um cidadão que vai para as drogas ou então vai para o crime. Então, quer dizer, se você estuda, você corre disso. Se você estuda, você corre da droga. É fazer as políticas públicas funcionarem como elas deverão. Então, o que está faltando no Brasil, Ivan, na minha opinião, você falou corretamente. O que está faltando nas instituições é o povo ter satisfação, fazer aquilo com amor. Eu, por exemplo, eu vou trabalhar com amor. Quando eu recebo uma pessoa, eu quero dar um abraço nele. O que o senhor deseja? Se todo mundo levantar todo dia quando for trabalhar e saber que o ambiente de trabalho dele é o tempo que ele passa a maior parte do tempo da vida dele, mas ele chegar lá e fazer aquilo com amor, ele vai ter um resultado melhor. Inclusive, quem é alegre, quem vive alegre, quem trabalha com amor, não tem doença. A maioria, isso é provado, isso é cientificamente provado. Quem é alegre, eu vi aqui seu programa na hora que eu cheguei aqui, vocês são alegres, vocês são pra cima, vocês cantam, vocês brincam com o telespectador, e você sabia que quem tá lá fora, lá do outro lado da telinha, gosta disso aqui? É por causa disso. A pessoa que faz aquilo com amor, ele tem mais vida, a vida útil dele é muito maior, Ivan. A frase que eu tenho no meu WhatsApp tá lá escrita assim, ó: tudo com amor é melhor. Brito, eu vou te trazer aqui mais vezes, porque nós vamos conversar muito mais, porque nós temos muito mais assuntos. Mas para eu encerrar, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu sempre tenho na minha dúvida. Ferrovia interoceânica, que vai com certeza no futuro explodir Rondônia na questão da economia, para mandar a produtividade dela para fora. Mas tem que ser ferrovia, porque por estrada terrestre a gente sabe que é complicado devido à cordilheira. Eu pergunto, você que está mais próximo das pessoas, sai ou não sai essa ferrovia para que a gente consiga escoar toda a produção do estado de Rondônia? Ivan, ninguém, absolutamente ninguém segura o desenvolvimento de Rondônia. Não tem governo. Ó, eu sou parceiro das atividades do governo, seja ele quem for. Porque o governo está ali colocado pelo povo. Mas eu quero dizer assim, olha, pode ser qual governo que entrasse, a nível federal ou a nível estadual, ninguém segura o desenvolvimento de Rondônia. Sabe por quê? Porque Rondônia é o coração dessa região, o coração do Brasil. É um centro, aqui, né? Porto Velho, escuta o que eu estou falando, Porto Velho, daqui a 20... Quem estiver vivo daqui a 20 anos vai entender o que eu estou falando. Daqui a 20 anos, Porto Velho é a maior cidade da região norte do Brasil. Vai passar Manaus e vai passar Belém. Escuta o que eu estou falando. Por quê? Porto Velho vai ser o centro consumidor e o centro distribuidor dessa região. Toda a riqueza que virá do centro-oeste e de parte do sul do Brasil, passando por aqui, vai ser distribuída via Porto Velho. Porto Velho vai ser a maior capital da região norte do Brasil. Eu não tenho medo de dizer, o Amazonas, Manaus tem 2 milhões de habitantes, Porto Velho tem 600 mil. Vocês vão ver daqui 20, 30 anos, Porto Velho tem mais de 3 milhões de habitantes. Isso aqui ninguém segura. Esse desenvolvimento é incontestável. Vai vir das mãos do japonês, vai vir na mão do chinês, porque eles precisam de alimento. Lá não tem onde plantar. Lá eles plantam em cima do telhado da casa deles.
para sobreviver. E aqui nós temos terra produtiva, terra fértil para plantar. Lá no Japão, lá na China, lá tem população que consome alimento. E lá não tem aonde eles plantar. E nós temos. Tá certo, Ivan? Tá certo. Esse é o Brito do INCRA, meu amigo. Pensa na mesma proporção que eu penso também. Eu sempre falei isso, Brito. Onde eu vou, eu sempre falo que Porto Velho e Rondônia, com certeza, chegará nesse ponto que você está falando aí. Brito, eu vou te trazer aqui mais vezes, que esse assunto nós temos que conversar mais, debatê-lo, mas já fica aqui de antemão um convite para você retornar aqui, quando as coisas estiverem um pouco mais à frente. Eu vou te fazer esse convite e farei questão que você vê, para a gente bater um outro papo desse aqui. Eu quero agradecer você, a toda a equipe do programa, a toda a direção do programa, essa oportunidade que vocês me deram para vir aqui. A você, Fabiana, muito simpática, muito bonita, por sinal. Tá? Eu quero agradecer vocês por nos receberem aqui e dizer que eu estou à sua disposição para qualquer hora que você me chamar, eu estarei aqui às suas ordens. Eu te agradeço, meu amigo. Fabi, você tem alguma matéria aí para me falar? O que você está assim? Só porque o Brito falou que você é uma mulher muito bonita. Eu já te falei que você, lógico, as outras também são, mas você é a apresentadora mais bonita de Rondônia. Obrigado, Ivan. Brito, seja sempre muito bem-vindo ao nosso Boa Noite Capital, viu? E eu tenho notícia quentinha, e essa é literalmente quente, porque o jornal acabou de sair da gráfica, acabou de ser impresso. É o Diário da Amazônia dessa terça-feira, portanto de amanhã, e que a gente traz em primeira mão para você que acompanha a nossa programação. Vamos lá, vamos dar o print aqui no jornal para você já acompanhar na tela? Veja só, nível do rio registra 5,85, ou seja, 5 metros e 85 centímetros e compromete a navegação. Estamos falando do Rio Madeira, com mais de 6 metros de diferença do que foi registrado no mesmo período do ano passado. O nível do Rio Madeira em Porto Velho colocou as embarcações em estado de alerta. E o capitão da Corveta da Marinha, Delegacia Fluvial, o capitão Félix, aponta que a vazante é histórica. Na medição realizada na manhã de hoje, dessa segunda-feira, o rio estava marcando 5 metros e 85 centímetros. No ano passado, nesse mesmo período, era de 12 metros e 82 centímetros. E detalhe, Ivan, a gente está só no início da seca, viu? 5 metros e... 5 metros e 85 centímetros. Pronto. Então aqui vai um recado, um pedido e um puxão de orelha. Não, né? Vamos chamar de pedido. Meu amigo Gilson Nazif, que com certeza está me assistindo. Eu estive no Cainágua semana retrasada, eu conversei com ele. Ainda estava 6,93, se não me engano. Tá muito rápido. E ele me falou que quando baixasse, com certeza, aquela barreira lá que foi rompida lá, vai ser feito ali um trabalho legal. Gilson, vou te ligar amanhã e vou te cobrar aí, meu irmão. Um beijo grande pra você também. Ivan, a gente tem aqui também como foi o resultado do Campeonato Brasileiro Série D, em que o Genos enfrentou o time do Acre, né, o Atlético do Acre, e temos também o resultado da Série D no domingo, que aconteceu o jogo lá no Rio Branco, entre Rondoniense e o Rondoniense enfrentou Atlético o Rio Acreano. Branco do Acre. E aí, daqui a pouco a gente vai falar desses dois jogos. Nós temos imagens do jogo que aconteceu no Aloizão, do Genos, e aí a gente vai comentar como é que foi o jogo do Rondoniense. Então, olha, os times de Rondônia, os representantes no Campeonato Brasileiro Série D estão a todo vapor, Ivan. Mas só que agora, a gente convida o Brito para acompanhar com a gente essa equipe, esse grupo que é genial. Os macústicos que estão aqui, o Lucas, o Rafael e o Sniff, que chora muito, né, Ivan? Diz que sim. O Sniff já viu o que diz, né? Mas é céu, Boa Noite Capital e a música. Manda pra gente aí, Lucas. O que vamos ouvir agora? Deixa eu tocar uma música aqui que é uma música que fala de prosperidade, né? Uma música que por ela já vai se falar, então vamos escutar aí. Vamos lá. Vai lá, então. Acústicos, Boa Noite Capital. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, 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 Lord. Em algum lugar e pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé e a vida nunca tem fim, não tem fim não. E se você não aceitar o conselho, eu te respeito. Resolveu correria
ir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem se você não tem fé, se você não tem fé. Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda. Dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas a vida é boa de se ver também aqui em PBH. E volte a brilhar, e volte a